Existe um acordo silencioso que a maioria das pessoas assina sem perceber. Um contrato invisível escrito não com tinta, mas com intenções fracas e promessas vazias. Nesse contrato, você entrega seus dias em troca de conforto temporário. Você troca sua evolução por facilidade. E o mais cruel, você acha que está fazendo um bom negócio, até que a vida apresenta a fatura. E quando ela chega, o preço já subiu. Os juros se acumularam. E você percebe, já tarde, que pagou muito caro por viver barato demais. A disciplina tem um preço. Isso ninguém discute. Mas o que poucos compreendem é que a falta de disciplina também cobra. E cobra mais caro. Muito mais caro. A diferença está em quando você paga e com qual moeda. A disciplina exige pagamento adiantado. Ela cobra agora, enquanto a indisciplina permite que você adie, acumule, empurre para depois. Mas quando a conta vem, ela traz consigo arrependimento, frustração e a amargura de saber que você desperdiçou tempo que nunca mais volta. Talvez você já tenha sentido isso, aquele peso no peito quando olha para trás e vê oportunidades que escorreram pelos dedos. Momentos em que você sabia o que fazer, mas escolheu o caminho mais fácil. E hoje, ao olhar no espelho, você vê não quem poderia ter se tornado, mas quem aceitou ser. Isso não é fracasso, é algo pior. É resignação disfarçada de realismo. O preço da disciplina é sentido no presente. É acordar quando o corpo pede mais 5 minutos. É fazer o que precisa ser feito quando a mente inventa 1000 desculpas. É manter-se firme quando todos ao redor escolhem a mediocridade confortável. Esse preço dói, mas é um pagamento consciente. Você sabe por que está pagando. Você sente o incômodo, mas também sente que está construindo algo. Cada ato disciplinado é um tijolo colocado na estrutura da sua vida futura. A mente subconsciente não entende de intenções. Ela responde a ações repetidas. Quando você age com disciplina, mesmo que de forma desconfortável no início, você está programando sua mente profunda para reconhecer esse padrão como natural. Com o tempo, o que era esforço se torna automático. O que era resistência se torna fluidez. Mas isso só acontece se você pagar o preço inicial. Se você desistir no meio do caminho, a mente subconsciente registra a desistência como padrão. E aí, meu amigo, você programa a si mesmo para o fracasso. Existe uma lei mental que poucos conhecem, mas todos experimentam. É a lei do ritmo. Tudo na vida se move em ondas. Há momentos de alta energia e momentos de baixa. Há dias em que você se sente invencível e dias em que mal consegue sair da cama. A pessoa comum se entrega a esse ritmo. Quando está motivada, age. Quando não está, para. E assim, a vida dela se torna uma montanha-russa emocional, dependente de fatores externos. Já a pessoa disciplinada entende a lei, mas não se submete a ela cegamente. Ela age independentemente do ritmo emocional. Ela paga o preço mesmo quando não sente vontade. E nisso reside o verdadeiro poder. Pense em um rio que corta uma montanha. Ele não faz isso com força bruta. Ele faz com persistência, gota após gota, dia após dia, ano após ano. O rio não espera estar motivado para fluir. Ele simplesmente flui. E com o tempo, o impossível se torna realidade. A montanha se curva. A disciplina funciona da mesma forma. Não é um evento grandioso. É a soma de pequenos pagamentos diários que, acumulados, transformam paisagens inteiras. Mas aqui está a verdade que poucos têm coragem de aceitar. Você não precisa sofrer para pagar o preço da disciplina. O sofrimento vem da resistência. Vem de lutar contra aquilo que você sabe que deveria fazer. Quando você decide de forma definitiva e inabalável que irá agir, o sofrimento diminui. A dor continua ali, mas ela muda de natureza. Deixa de ser um peso esmagador e se torna um sinal de crescimento, como o músculo que dói após o treino. Não é um sofrimento destrutivo, é uma dor construtiva. A decisão verdadeira elimina a agonia da indecisão. Sabe aquele tormento de ficar pensando se vai ou não vai fazer algo? Aquele vai e vem mental que consome mais energia do que a própria ação?
Isso é o verdadeiro sofrimento. Quando você decide de forma absoluta, isso acaba. Você não negocia consigo mesmo toda manhã. Você não fica debatendo se hoje é o dia ou se amanhã seria melhor. Você simplesmente age. E nessa simplicidade, o sofrimento se dissolve. Agora pense em algo importante. Toda vez que você adia uma ação necessária, você está escolhendo o tipo de dor que prefere. Você pode escolher a dor da disciplina, que dói agora, mas liberta depois. Ou pode escolher a dor do arrependimento, que vem depois, mas dura para sempre. Ambas doem. A diferença está no que cada uma constrói. A disciplina constrói caráter, resultados, dignidade. O arrependimento constrói ressentimento, frustração, uma vida pela metade. Muitos falam em disciplina como se fosse uma prisão, como se fosse renúncia perpétua, sacrifício eterno, vida sem prazer. Essa é uma visão distorcida. A verdadeira disciplina não é sobre negar a vida. É sobre escolher conscientemente o que você alimenta. É sobre decidir quais prazeres valem a pena e quais são apenas fugas disfarçadas. É sobre construir uma vida em que você não precise fugir de si mesmo, porque você está orgulhoso de quem está se tornando. Veja, há dois tipos de prazer neste mundo: o prazer imediato e o prazer duradouro. O prazer imediato é intenso, mas breve. É a sobremesa que satisfaz por minutos, mas deixa a culpa por horas. É o sono extra que parece bom na hora, mas rouba seu dia inteiro. Já o prazer duradouro vem do progresso. Vem de deitar a cabeça no travesseiro, sabendo que você honrou seus compromissos consigo mesmo. Vem de olhar no espelho e reconhecer alguém que está cumprindo sua palavra. Esse prazer não grita, ele sussurra, mas ele permanece. O preço da disciplina, quando visto com clareza, não é tão alto quanto parece. O que é caro é viver uma vida inteira sem direção. O que é caro é chegar aos 60, 70 anos e perceber que você tinha tudo para vencer, mas escolheu o conforto em vez da conquista. O que é caro é olhar para seus filhos, netos, e não ter uma história de superação para contar. Apenas desculpas bem elaboradas. Pagar o preço da disciplina sem sofrer começa com uma mudança de perspectiva. Pare de ver a disciplina como inimiga. Pare de tratá-la como punição. Ela não é sua adversária. Ela é a ponte entre quem você é e quem você deseja se tornar. Sem essa ponte, você fica preso em um lado da margem, olhando para o outro lado, imaginando como seria. Com ela, você atravessa. Pode não ser confortável, pode balançar no meio do caminho, mas você atravessa. Pense no propósito definido como a fundação de tudo. Sem ele, qualquer vento te derruba, qualquer tentação te desvia. Mas quando você tem um propósito claro, inquestionável, gravado na sua mente consciente e subconsciente, as coisas mudam. As tentações perdem força. As desculpas soam vazias até para você mesmo. Você não precisa de motivação externa, porque carrega o motor dentro de si. A persistência é o que separa aqueles que pagam o preço uma vez e desistem daqueles que pagam até o fim. E vou ser direto com você. Haverá dias em que o preço parecerá injusto, dias em que você estará dando tudo e não verá resultado imediato. Dias em que pessoas ao seu redor, que não fazem metade do que você faz, parecerão mais felizes, mais realizadas. Esses são os dias que definem tudo, porque é nesses dias que a maioria desiste, é nesses dias que a disciplina é realmente testada, e é nesses dias que você descobre do que é feito. Você não precisa ser perfeito. Você precisa ser constante. A perfeição paralisa. A constância constrói. Se você errar, se falhar um dia, não significa que o contrato foi quebrado. Significa que você é humano. Mas o que você faz no dia seguinte define tudo. Você desiste ou você recomeça. O verdadeiro pagamento da disciplina está na capacidade de recomeçar quantas vezes for necessário, até que o recomeço não seja mais necessário, porque você já se tornou aquilo que buscava. Agora pare e reflita sobre sua própria vida. Onde você está pagando o preço errado? Onde você está economizando o esforço hoje para pagar com arrependimento amanhã?
Onde você está evitando o desconforto necessário e, com isso, criando um desconforto muito maior no futuro? Essas perguntas não são confortáveis, mas são necessárias, porque a verdade é que você já está pagando um preço. A questão é, está pagando pelo que quer ou pelo que não quer? A mente é como um jardim. Se você não plantar sementes intencionalmente, as ervas daninhas crescem sozinhas. Se você não cultiva disciplina, o caos se instala naturalmente. E então, você vive reagindo, apagando incêndios, tentando controlar o que já saiu do controle. Mas quando você paga o preço diário de cultivar, de regar, de arrancar as ervas daninhas antes que cresçam, você colhe frutos. E esses frutos alimentam não só você, mas todos ao seu redor. Existe uma força invisível que se ativa quando você age com disciplina consistente. É como se o universo reconhecesse seu comprometimento e começasse a conspirar a seu favor. Oportunidades surgem, pessoas certas aparecem. Soluções que pareciam impossíveis se tornam óbvias. Alguns chamam isso de sorte, outros chamam de sincronicidade. Napoleon Hill chamava de inteligência infinita, respondendo ao pensamento direcionado. O nome não importa. O que importa é que isso é real e só funciona para quem paga o preço. Você quer saber o maior segredo sobre disciplina? Ela não fica mais fácil. Ela fica mais natural. A diferença é sutil, mas essencial. Mais fácil sugere que o esforço desaparece. Mais natural significa que o esforço se integra à sua identidade. Você não pensa mais se vai fazer. Você simplesmente faz, porque é quem você é. E quando você chega nesse ponto, o preço deixa de ser visto como preço. Passa a ser visto como privilégio. O mundo está cheio de pessoas esperando pelo momento certo, esperando sentir vontade, esperando as circunstâncias perfeitas, esperando uma permissão externa que nunca virá. Enquanto isso, o tempo passa, as oportunidades evaporam, e a vida acontece para aqueles que não esperam. A vida acontece para aqueles que agem, para aqueles que entendem que o momento certo é agora. Sempre foi agora, sempre será agora. Você foi colocado neste planeta com potencial, com capacidades únicas, com uma combinação de talentos, experiências e visões que ninguém mais possui, mas potencial sem ação é apenas promessa quebrada, é desperdício, é traição contra si mesmo. A disciplina é o que transforma potencial em realidade. É o que pega o invisível e torna visível. E quando você entende isso, quando isso se torna parte de quem você é, o preço deixa de ser um obstáculo. Ele se torna o caminho. Então aqui está o que você precisa fazer agora. Não amanhã, não segunda-feira. Agora. Identifique uma área da sua vida onde você está evitando pagar o preço. Pode ser saúde, pode ser carreira, pode ser relacionamentos, pode ser desenvolvimento pessoal. Escolha uma, apenas uma, e tome uma decisão definitiva, não uma tentativa, uma decisão. Comprometa-se a pagar o preço diariamente sem negociação por 90 dias, apenas 90 dias. E observe o que acontece, não com esperança ingênua, mas com expectativa fundamentada na lei mental universal de causa e efeito. Quando você planta, você colhe. Sempre. Pode não ser imediato. Pode não ser na forma que você imaginou, mas sempre há colheita. O problema é que a maioria das pessoas desiste antes da safra. Elas plantam por uma semana, 2 semanas, 1 mês. Não veem o resultado e concluem que não funciona. Mas a semente estava lá. As raízes estavam crescendo, invisíveis, mas reais. Se tivessem persistido, teriam visto a planta brotar. Teriam provado o fruto. A verdade dura é que você não pode enganar a vida. Você pode enganar pessoas. Pode até enganar a si mesmo por um tempo. Mas a vida, com suas leis imutáveis, não se engana. Ela registra cada ação, cada escolha, cada momento em que você pagou o preço ou fugiu dele. E no final, ela apresenta o resultado exato, matematicamente preciso, do que você investiu. Não há injustiça nisso. Há apenas consequência. Mas aqui está a boa notícia.
Se até agora você evitou pagar o preço, se até agora você escolheu o caminho fácil, isso não define seu futuro. Seu passado não determina seu destino. Suas escolhas de hoje determinam. E você tem o poder agora mesmo de mudar a trajetória. Você tem o poder de olhar para o espelho e dizer: a partir de hoje eu pago o preço. A partir de hoje eu escolho a dor construtiva em vez da dor destrutiva. A partir de hoje eu me torno a pessoa que sempre soube que poderia ser. O preço da disciplina é real, mas é um preço que liberta. É um preço que dignifica. É um preço que, quando pago com consciência e propósito, transforma não apenas sua vida, mas a vida de todos que você toca. Porque disciplina não é apenas sobre você. É sobre o exemplo que você deixa. É sobre a mensagem silenciosa que você envia para seus filhos, seus amigos, para qualquer um que observe sua jornada. E no final, quando você olhar para trás, não serão os momentos de conforto que você lembrará com orgulho. Serão os momentos em que você enfrentou o desconforto e venceu. Serão as manhãs em que você levantou quando poderia ter ficado. Serão os dias em que você persistiu quando todos os sinais diziam para desistir. Esses serão os momentos que definem quem você foi. E esses momentos só existem quando você paga o preço. A disciplina não é o fim, é o meio. O fim é a vida que você constrói quando para de negociar consigo mesmo, quando para de adiar o inevitável, quando finalmente aceita que grandeza não é sorte, não é acidente, não é privilégio externo, é escolha, sua escolha, feita dia após dia, ação após ação, pagamento após pagamento. Até que um dia você percebe que não está mais pagando o preço, você está vivendo a recompensa. E aí você entende com clareza absoluta que valeu cada segundo. E aí, já se inscreveu e curtiu o vídeo? Ainda não? Então faz isso agora. Assim você não perde os próximos vídeos e ajuda o canal a produzir conteúdos de valor para motivar você e todos que precisarem. A gente se vê no próximo vídeo. 3, 2, 1, evolua.